Reprodução. Reprodução é uma característica fundamental dos seres vivos, permitindo a formação de novos indivíduos, garantindo a perpetuação das espécies e a continuidade da vida no nosso planeta. Classifica-se em assexuada ou sexuada. Bom, o que você está vendo aqui? Uma diferenciação entre reprodução assexuada e sexuada. E aí nós temos dois critérios para classificar o que é reprodução assexuada e o que é reprodução sexuada. Observe o primeiro critério. Reprodução assexuada é aquela na qual apenas um dos genitores forma o ou os descendentes, através de células somáticas, ou seja, células não reprodutivas, ou células reprodutivas, gametas, no caso, sem fusão. Já a reprodução sexuada, de acordo com esse primeiro critério, corresponde ao processo no qual dois genitores formam o ou os descendentes através da fusão de gametas ou de núcleos celulares. Reprodução assexuada, de acordo com esse critério, um genitor forma um descendente. Reprodução sexuada, de acordo com esse critério, dois genitores formam um descendente. Note que nesse conceito ele engloba o seguinte: células somáticas ou gametas sem fusão. De acordo com esse critério, a partenogênese é reprodução assexuada. Lembre-se que na partenogênese o que é que nós temos? Nós temos a fêmea, produz um óvulo, no caso o ovócito, que vai amadurecer e virar o óvulo, e esse óvulo vai virar o quê? Vai se desenvolver no novo ser. Então, de acordo com esse conceito de reprodução assexuada, nós temos a partenogênese sendo, então, considerada como reprodução assexuada. Agora, vamos ao segundo tipo de conceito para reprodução assexuada. Reprodução assexuada é aquela que não envolve gametas. E reprodução sexuada é aquela que envolve gametas, sem obrigar que esses gametas se fundam para gerar um novo descendente. Se envolveu gametas, é reprodução sexuada. Se não envolveu gametas, é reprodução assexuada. Note que, de acordo com esse segundo critério, a partenogênese passa a ser reprodução sexuada. Porque na partenogênese, a fêmea produz um ovócito, que vai virar um óvulo, e esse óvulo vai se desenvolver no novo ser. Note que o que faz a partenogênese ser classificada como reprodução assexuada ou sexuada é o critério que se utiliza. Na reprodução sexuada, o que é que se fala? Dois genitores formando descendente através da fusão de gametas ou de núcleos celulares. Quer dizer o que é isso aqui? Que nesse conceito primeiro de reprodução sexuada, aceita-se fusão de gametas ou fusão de núcleos, não necessariamente gametas. E aí nós vamos lembrar da conjugação. Na conjugação, um paramécio, que é um protozoário, ele transfere um núcleo para o outro paramécio. Então nós temos aí um paramécio transferindo o núcleo para outro paramécio. Então esse núcleo do paramécio acaba se comportando como se fosse um gameta, se unindo com o núcleo do paramécio adjacente, paramécio próximo. Então, quando eu tenho aqui reprodução sexuada de acordo com o primeiro critério, eu não considero só gametas, mas também transferência de núcleos. E aí a gente lembra da conjugação entre protistas. Não se considera a conjugação de bactérias uma reprodução sexuada. A conjugação de bactérias é um processo que aumenta a variabilidade genética, mas não chega a ser considerado um processo de reprodução sexuada. Diferentemente do que acontece com a conjugação de protistas. Um protista passa um núcleo para o outro protista. Uma alga passa o núcleo para outra alga. E aí esse núcleo da alga se comporta como se fosse gameta. Então, qual o critério que nós vamos adotar? O critério que nós vamos adotar é o segundo. Reprodução sexuada é aquela que não envolve gametas, reprodução sexuada é aquela que envolve gametas. A reprodução assexuada, como não envolve gametas, ela vai formar clones, indivíduos geneticamente idênticos aos genitores. E assexuada, por envolver gametas, e como os gametas de animais são formados por meiose, teremos então variabilidade genética. Reprodução assexuada. Vantagens: não há gasto de energia para a produção de gônadas e gametas, não há necessidade de parceiro, maior taxa de crescimento em relação à sexuada. Ou seja, há um gasto de energia muito grande em produzir gônadas, testículos e ovários e gametas lá na reprodução sexuada. Então a reprodução assexuada não tem isso, então isso é uma vantagem. Encontrar um parceiro e mantê-lo é um processo que gasta bastante energia. Então, isso é uma vantagem para a reprodução assexuada que não tem parceiros. E maior taxa de crescimento. Desvantagem: ausência de variabilidade genética.
Mas aí eu tenho que fazer uma observação. Essa desvantagem nem sempre ela vai ser real. Podemos ter a ausência de variabilidade como sendo algo positivo. Como, JK? Em ambientes estáveis, que são ambientes que não mudam, você imagina uma população de seres que se reproduzem de maneira assexuada, adaptados a essa condição ecológica. Bom, se eles são adaptados a essa condição ecológica, é interessante que eles não mudem. É interessante que eles façam reprodução assexuada, formando indivíduos geneticamente idênticos, clones. Agora, se o ambiente muda, se o ambiente é instável, e eles fazem reprodução assexuada, isso já não traz tanta vantagem. Porque se o ambiente muda e eles permanecem com aquele genótipo fixo, o que é que vai acontecer? O ambiente muda e essa mudança pode acabar tirando-os da estabilidade, da adaptação. E aí o que é que acontece? Eles podem ser eliminados por seleção natural. A reprodução assexuada pode ser divisão binária, quando um forma 2, bipartição e cisparidade. Divisão múltipla, quando um forma vários, brotamento, esporulação, esquizogonia, esquizogênese, laceração e estrobilização. Lembremos que a esporulação também possui uma variante sexuada, sendo produto de fecundação seguida de meiose. Quando o esporo é produto de mitose, essa esporulação ela é assexuada, não tem variabilidade. Quando o esporo é produto de meiose, essa esporulação é sexuada. Aí você me diz o seguinte, JK, você não falou que no seu critério de reprodução, você vai adotar nessa aula, reprodução assexuada é aquela que não envolve gametas e reprodução sexuada é aquela que envolve gametas. É que na esporulação sexuada, o esporo deriva de uma fecundação. Isso mesmo. Tem a fecundação, forma-se o zigoto então sofre meiose e essa meiose dá origem ao esporo. Tudo bem? Então nessa situação nós temos aí um processo de esporulação sexuada. Então na esporulação sexuada, o esporo é formado por meiose. Reprodução sexuada, desvantagens. Há gasto de energia para a produção de gônadas e gametas, há necessidade de parceiro, menor taxa de crescimento em relação à assexuada. Vantagem, presença de variabilidade genética. E aí, mais uma observação. Eu tenho que analisar se o ambiente é estável ou instável. Ou seja, nem sempre vai ser vantagem ter variabilidade genética. Considere um ambiente estável e uma população que está nesse ambiente estável, adaptada a ele, mas faz reprodução sexuada. O que é que nós vamos ter? Fazendo reprodução sexuada, ela vai ter variabilidade genética. Então, haverá formação de indivíduos com genótipo e fenótipo diferentes. Então, alguns deles vão acabar saindo dessa adaptação. Por quê? Porque são diferentes. Então, ter variabilidade em ambiente estável não é interessante. Agora, imagine que o ambiente é instável, o ambiente muda muito. Ter reprodução sexuada é vantajoso agora, porque vai acabar surgindo indivíduos que são genotipicamente e fenotipicamente diferentes. E dentro dessa diferença podemos ter indivíduos adaptados àquela nova condição ambiental ecológica. Reprodução sexuada, conjugação, fecundação, partenogênese, pedogênese, neotenia e esporogonia. Lembremos que na conjugação de protistas temos um processo muito parecido com a fecundação. Lembremos, por exemplo, de algas como a espirógera, onde há transferência de núcleo de uma alga para outra. Duas algas filamentares se aproximam e uma alga passa o núcleo para outra. Então esses núcleos se comportam como gametas. Então, apesar de não ter um gameta em si, tem núcleos que se comportam como gametas. Então a conjugação de protistas pode ser considerada um processo de reprodução sexuada. Lembremos que a pedogênese, que é a partenogênese na fase larval, juntamente com a partenogênese, para alguns autores, são consideradas como processos de reprodução assexuada. Por quê? Porque para eles, reprodução assexuada é aquela na qual um genitor forma um descendente. Uma fêmea produz ovócitos que vão formar óvulos que vão formar novos indivíduos. Então, se um genitor formou um descendente, isso aí já vai ser reprodução assexuada. Não vai ser o critério que nós vamos usar nessa aula. Para o meu conceito de reprodução sexuada, eu uso envolver gametas. Se envolver gametas, já vai ser reprodução sexuada. Esporogonia, processo reprodutivo derivado de fecundação, fusão de gametas. Havendo meiose seguida de mitose, ocorre em plasmódium. A esporogonia, que acontece lá na parede do tubo digestório do inseto, que é o hospedeiro definitivo da malária. Lá eu tenho uma fecundação seguida de meiose, seguida de mitose. Como tem meiose, tem variabilidade. Então a esporogonia vai ser considerada aqui nessa aula como sendo processo sexuado, porque tem variabilidade genética.